Pronto, pessoal, como eu avisei, né, estamos passando por alguns problemas nos últimos dias, então novamente a live caiu. Então, com o mesmo procedimento que eu fiz ontem, eu vou dar uma revisada com a Paz daqui a pouco sobre as coisas que a gente já falou no início da live, mas eu vou voltar a convidá-la, vou pedir para a Paz dar um oi para facilitar, para eu chamar ela de novo na live, e a gente vai voltar falando da última pergunta que eu fiz para ela, se a mulher, mesmo sem uma violência física, sem um laudo conclusivo do médico, se ela pode usar o pronto-socorro para pedir ajuda ou não. Então, ela vai responder isso para a gente. Vamos lá. Pronto, voltamos. Pronto. Voltamos. Vamos lá. Eu vou pedir para a gente retomar essa última pergunta e no finalzinho a gente faz um resuminho dessa parte que caiu da live para depois ficar tranquilo. No caso, Pri, a gente, como enfermagem, a gente acredita que se a paciente chega já para nós com a queixa de que, independente se ela chega com hematoma ou machucado, a gente vai encaminhar ela diretamente para a polícia. A gente vai entrar em contato com a polícia e a polícia vai fazer o melhor remanejamento para essa vítima, tá? Mas também a gente parte do princípio que se ela já gostaria de entrar em contato com a polícia, ela não deveria chegar até um hospital para isso, né? Porque imagina o tanto de gente que tem num hospital, uma sala de espera gigante. Imagina nos tempos de agora, né? Que é cada vez mais gente ainda. Então, assim, claro, se a paciente realmente chegar se queixando de que houve uma violência doméstica, nós não vamos negar ajuda, de maneira nenhuma, tá? Independente se estar machucado ou não, tá bom? Mas só para deixar claro, Pri, para a gente ter um pouquinho de diferença aí nas nossas profissões, né? A minha profissão como enfermeira é do cuidar, literalmente do cuidar, né? Então a gente tem que ter empatia, do cuidado, daquela coisa de sentir, né? Trazer para perto, tudo. E a gente não tem um apoio psicológico, o que também entraria muito legal, porque não, é uma palavra um pouco feia que eu vou falar, mas a gente é um pouco jogado aos leões. Então a gente tem que aprender tudo um pouco no meio na intensidade, né? Então, e a gente tem que aprender as coisas muito rápido. Então, a gente tem que ir aprendendo, e isso seria muito legal também de dar uma dica. Eu até falei com o meu chefe esses dias, que seria legal a gente também ter um apoio psicológico e também ter cursos, né? De como tratar essas pessoas, não tanto também violência doméstica, mas também com pessoas que cometem suicídio, pessoas que cometem autoflagelamento, por exemplo, sabe? Eu acho que isso seria muito interessante, assim, para nós profissionais da enfermagem, né? Para a gente ampliar um pouco mais a nossa mente, assim, para a gente aprender a lidar melhor com isso. Porque a gente entra de cabeça no mundo que a gente não conhece. Então, por exemplo, quando eu vou aí na sua casa, a gente conversa coisas que talvez você não conheça do meu mundo e eu não conheça do seu. Mas é uma troca. E isso é muito importante. Sim, você me entende? Então, fazer parte dessa live assim, é espetacular, porque tem muitas dúvidas que eu também, como enfermeira, eu tenho no meu dia a dia, né? Com certeza. É bem interessante. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer, se vocês, enfermeiros, receberiam treinamentos, né? Se o próprio hospital tem algum programa. E uma vez que não tem, então fica aí mais uma coisa da qual, pelo menos nós, Power Tags, né, as autoras da Helena, vamos nos sensibilizar, com toda certeza a gente vai querer pensar em alguma coisa em que a gente possa alcançar vocês, né, profissionais, pelo menos nessa questão da violência doméstica, e quem sabe através desse movimento a gente não consiga estimular outros profissionais a ajudarem vocês nesses outros aspectos, né, porque eu realmente imagino que não é difícil, vocês recebem uma carga emocional muito pesada, né, vocês mexem com todos os tipos de situações, e não deve ser nem um pouco fácil. Então, ter esse olhar para vocês também é uma coisa muito importante. Sim, com certeza. Então, assim, mulheres, se vocês já despertaram para essa violência doméstica, lembre-se que vocês têm 180 para ligar. Tem sites, né, da Delegacia da Mulher que vocês também podem entrar.
Vocês podem procurar a polícia, uma delegacia diretamente, mas se você puder ir na delegacia de mulher, Melhor. você vai ser melhor assistida. Você pode pedir ajuda para algum parente seu através de sinais como X vermelho ou outros sinais, ou até mesmo de uma mão velada. Mas se por algum motivo você está querendo pedir ajuda e não está conseguindo fazer por esses meios, aí, em último caso, você pode procurar esse pronto-socorro, falar que você está passando por isso, mas que você tente de tentar essas outras opções antes, uma vez que o pronto-socorro também precisa canalizar a energia deles em algumas outras questões de urgências que vão estar acontecendo no momento. Se você tiver como procurar outros meios de ajuda, procura. Mas se você não tiver, as enfermeiras vão estar de braços abertos para receber vocês e ajudar vocês a saírem, né, dessa coerção, né, dessa questão do homem te abusando e não te deixando procurar por ajuda. Com certeza. Certo? Vamos, antes de continuar, revisar. Então, nós conversamos sobre a incidência do público e privado, e você falou que não tem métricas, e que se tivesse métricas não seria uma coisa muito diferente. Portanto, não é uma questão cultural. A violência doméstica acontece, seja rico, seja pobre, seja com mais recursos, menos recursos, mais estudos, menos estudos, é independente, né? As condições com que essas vítimas chegam geralmente não vem muito pelas questões emocionais no pronto-socorro, acaba sendo mais pelas questões físicas, e essas questões físicas, desde pequenas contusões, né, hematomas, até alguma fratura. Vem perfurações também, tipo facas, cortes. Bastante arma branca. Tá, arma branca a gente diz faca, tesoura, né? Uhum. Já vi caso, por exemplo, do homem falar assim, não, mas eu não encostei nela e tá a marca do pé na costela, sabe? No pulmão, e a paciente com pneumotórax gigante. Assim, são cenas, gente, horríveis, mas naquela hora, enfim... Não tem muito o que fazer, uma vez que se a paciente não estiver, que foi o que a gente falou antes da live cair, se a paciente não estiver disposta a falar que foi uma agressão física, a equipe médica, os enfermeiros, infelizmente, não podem fazer nada. E nós estávamos falando justamente também do acompanhamento desse abusador na triagem, então é a mesma questão, se na hora de passar com o médico, a vítima não falar que não quer que o abusador entre junto, ninguém vai poder impedi-lo de entrar na sala. Então, vocês precisam verbalizar, tá, pessoal? Se vocês querem pedir o socorro, verbalizem. Sim. Que não é para ele entrar junto, senão a equipe de enfermagem não vai poder, né, impedir de entrar, a equipe da triagem. E nós tínhamos falado também que não é necessariamente uma questão de homem e mulher, é uma questão homoafetiva também, da mulher com o homem também. Então, a relação de abuso está vindo de todos os lados. E aí, Paz, eu quero te perguntar o seguinte, que você falou muito dessa questão também, antes da live cair, você citou essa questão atual da pandemia, Sim. em que está tendo muitas entradas, que provavelmente deve estar deixando vocês assim de cabelo em pé, não deve estar sendo fácil. E eu queria saber se durante essa pandemia o número de violência aumentou. Violência doméstica, violência contra a mulher. Certo. A violência contra a mulher ela já é um pouco mais baixa, né? Como eu já tinha te falado bem no comecinho da live. É muito difícil a mulher chegar e falar, olha, eu vou por conta própria para o pronto-socorro. Na verdade, ela vai para o pronto-socorro, Pri, quando o homem fica desesperado, porque a esposa está com o olho roxo, ou porque a esposa não está conseguindo respirar, porque, por exemplo, fez um pneumotórax no pulmão da paciente, ou está com o braço quebrado, enfim, acredito que esse desespero vem um pouco do homem de levar ela para o pronto-socorro naquele momento, tá? É um pouco irônico o que eu tô falando, mas se você for pensar, tudo tem uma ligação. Um porquê? O que acontece, Pri, agora na época da pandemia, tudo que é abuso diminuiu bastante, tá? Antigamente a gente já não estava vendo muito, né? Mas agora diminuiu bastante. Tanto é que, por exemplo, a gente tem alguns índices, né, no pronto-socorro que dizem, por exemplo, teve 10 paradas cardíacas nesse mês, teve 5 AVCs,
sabe? Aí a gente vai fazendo uma escala de ver para ver realmente quantos pacientes a gente atendeu com cada coisa. Antigamente a gente atendia uma média de 5 pacientes ao mês, ao máximo, por causa de violência contra a mulher, tá? Assim, que elas relatam, tá? Porque provavelmente muitas também foram, porém não falaram. Mas agora não tá tendo. E a gente sabe, como enfermagem, que esse número dentro de casa aumentou muito, muito. Porque a gente sabe, né, como que é a situação. A gente conhece. Então, assim, a gente sabe de onde vem, como começa. O homem fica nervoso porque a mulher não colocou a janta na hora. E aí, poxa, empurra, quebra copo, sabe? Então, assim, é uma Uhum. realidade que dói muito, né? Especialmente para a gente da equipe para a Exato. equipe da saúde, porque se elas não vierem para nós, a Uhum. gente não consegue ajudar. Então, Exatamente. agora, realmente, Isso nessa época não deixa, tem nada, nada. isso deixa a gente aqui levantando algumas hipóteses, né? A primeira é que ela, apesar da violência doméstica ter aumentado, não aumentou na parte de questão física, mas com certeza aumentou nas outras formas de abuso, ou as mulheres estão tendo que lidar com as suas próprias feridas sozinhas dentro de Sozinhas. casa, né? Então, quando elas não conseguem lidar, quando a gravidade é muito grande, é onde o óbito pode acontecer também, Sim. né? Então, fica aí essa anteninha em pé. E aí eu leio duas perguntas que a Denise Tá, vamos fez, lá. né? Para você me ajudar a responder. Bom, Né? A mulher ela pode apenas sinalizar para a equipe da triagem caso o abusador esteja junto. Então, às vezes, ela não fala com clareza que ela está sofrendo esse abuso, mas ela tenta passar algum sinal de alguma maneira. Se ela fizer isso, a equipe tem como ajudar? sim, a gente tem todo um manejo, tá, com a paciente. Se ela realmente virar para mim e falar assim, olha, Paz, eu vim com meu marido e, ele está com os meus filhos lá fora. Normalmente na triagem a gente pergunta, né, se tem acompanhante já, né? Então, a gente que já está um Uhum. pouco acostumado e vê algum machucado diferente ou alguma situação um pouco diferente, a gente já lhe trata de um jeito totalmente diferente, tá? Isso independente de pronto-socorro, isso já faz parte da nossa rotina. Porém, Uhum. sempre dizendo, deixando bem claro que a mulher ela tem que falar, tá? Talvez ela não fale para mim na triagem com medo do marido ouvir, porque normalmente é perto, né? Mas na hora que ela for Uhum. chamada pelo médico, ela tem total livre-arbítrio de virar e falar, olha, eu quero ir sozinha para falar com o médico, tá bom? O homem pode fazer Uhum. chilique, o que for, o que é muito difícil, tá? Porque é difícil eles fazerem. E ela tem total liberdade de ir sozinha para o médico, porém ela tem que falar verbalmente para o médico, né? Ela tem que se responsabilizar por Uhum. aquilo que ela está falando para o médico, tá? Porque num caso que o Tá. médico, Uhum. por exemplo, ver realmente que ela está machucada, porém ela não verbalizou isso, ele não pode chamar Uhum. a polícia. Se no caso ele chamar, Pri, eu vou te contar até um caso que aconteceu, tá? Com um amigo meu que é médico. Tá. Uhum. Ele chamou realmente a polícia, tá? Porque ele viu que a paciente estava muito mal, Uhum. independente de sinais e sintomas, tá? Eu vi que acho que a Luciana perguntou aqui, independente de sinais e sintomas, tá? Porém, ela não é vítima Uhum. né? E ele chama a polícia. Porém, a polícia chegou lá e ela falou que não, que ela não tinha falado em momento algum. Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Não.